Hoje resolveremos uma prova da banca Nosso Rumo. Prova até considerada antiguinha, 2017. Eu percebi que a banca Nosso Rumo é uma banca que vários assinantes do canal prestam concursos. Eu resolvi trazer essa prova para nós analisarmos se a Nosso Rumo ela mudou o seu jeito de fazer provas ou não, de 2017 até hoje. A gente vai resolver 15 questões de língua portuguesa. A prova que eu trago é a prova para o cargo de agente administrativo do CREA São Paulo. Ok? E foi de nível médio. Se quiser, depois deixa nos comentários o que você achou dessa prova. Se a Nosso Rumo era mais fácil antigamente, se a Nosso Rumo ficou mais fácil atualmente, se ela continua a mesma coisa. Se você sentiu alguma diferença na formulação das questões, fique à vontade. Língua portuguesa iniciando com um texto bem básico da Nosso Rumo, lembrando que esta prova eu retirei do site PCI Concursos. Lá você encontra provas de várias bancas, de várias épocas. Não estou ganhando nada com o site, mas eu acho um site bem interessante para quem está em preparação para alguma prova, algum concurso público. Então, eu indico o site PCI Concursos. Vamos voltar aqui para a prova. O texto tem o título Em Matéria de Automóveis. Texto um pouco longo. Em matéria de automóveis, seu raciocínio era o seguinte: para que ter automóvel se eu não sei dirigir? E se alguém lhe sugerir que aprendesse? Para que aprender se não tem um automóvel? Um dia, porém, não se sabe como, escapou de seu sofismático raciocínio e apareceu dirigindo um automóvel. Aprender a dirigir, só Deus sabe como. Fazer o carro andar eu faço, mas não sei como funciona, nem como é lá dentro. Outro dia ameaçou enguiçar e então me perguntaram se não seria o carburador. Só então fiquei sabendo que meu carro dispõe de um carburador. O que o encanta principalmente é o poder sugestivo de certos nomes: carburador, embreagens, chassi, radiador, cárter, diferencial. Fala-se também numa famosa mola de segmento, que deve ser muito importante. Para mim não há alternativa. Se enguiçar, desço e tomo um táxi. Imagine se eu tiver de ficar dentro de um carro indagando. Será o dínamo? A bateria, os acumuladores, falta de força no chassi, falta de óleo na bateria. Tive de adverti-lo de que bateria e acumuladores eram uma coisa só e que no radiador só se coloca água. Eu sei. Aliás, o meu carro, apesar de novo, deve estar com algum defeito no radiador, não gasta água nunca. Todas as vezes que mando botar água, o homem diz que não é preciso, já tem. O que o óleo é com o óleo é a mesma coisa. Abrem a tampa do carro e retiram lá de dentro de um lugar que jamais consegui ver direito onde é. Um ferrinho comprido. Enxugam o ferrinho, tornam a enfiar e retiram de novo. Me mostram a ponta pingando óleo, dizendo que não é preciso, nunca é preciso. Você não costuma lubrificar o carro? Já lubrifiquei uma vez, isso é fácil. Basta levar o carro no posto e dizer: lubrificação geral, trocar o óleo do cárter. Não me esqueço, por causa daquele detetive dos folhetos do meu tempo, o Nick Carter. Convém não esquecer também a água da bateria. Tem de ser água destilada. Isto ele também já sabia. Um dia o carro não quis pegar e alguém lhe disse que devia ser a água da bateria. Foi a um posto e mandou que olhassem se tinha água na bateria. Tinha. Então, tirem, pediu. O sujeito ficou a olhá-lo como se ele fosse doido. Tirar a água? Então ele disse apenas a palavra mágica que resolve tudo. Verifiquem. Verificaram enquanto ele aguardava, meio ressabiado. O homem do poço se aproximou misterioso. Elemento seco.
Olharam-se mutuamente, em silêncio, sem que qualquer sombra de compreensão perpassasse entre os dois, esclarecendo os mistérios insondáveis da mecânica dos semoventes. Eis que impenetrável é o desígnio dos motores de explosão e traiçoeira força dos acumuladores. Elemento seco. Elemento seco. Secam seus elementos e esotéricos se torna o segredo que faz o poderio dos seres vivos no comando das máquinas inertes. Num repente de inspiração divinatória, com a voz embargada de emoção, ele sugeriu: deve ser o Giguelê. Giguelê, palavra mágica que ele um dia ouviu alguém pronunciar denunciando a existência de uma peça pequenina que não sabe para que serve nem onde fica, mas da qual certamente emana a energia que movimenta os automóveis. Num fluxo de divina inspiração, como que movimenta a dança religiosa em torno à diminuta imagem de Exu e outros deuses pagãos. No mais, arremata ele, tirante o Giguelê. Para mim, um carro se compõe apenas de duas coisas, buzina e volante. É um texto de Fernando Sabino, extraído do livro Quadrante 2, e lógico, temos perguntas sobre o texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que o homem a princípio não queria dirigir por não entender de mecânica. O texto, para nós, traz a ideia que ele não tinha interesse em dirigir, mas não tinha nada a ver por não entender em mecânica, simplesmente de questão de portar ou não um veículo. B. O homem, após começar a dirigir, passou a entender de mecânica. Nós vimos que não. Vimos que o entendimento dele é bem baixo. C. Giguelê é, na realidade, uma palavra inexistente que o homem inventou. Eu fiz algumas pesquisas a respeito. Eu não entendo muito de mecânica também, não é o meu forte. Eu encontrei em vários sites de autopeças uma peça chamada Giclée. Mas algumas pessoas chamam essa peça também de Giguelê. Talvez seja um neologismo por não entendimento da palavra. Pode ser. Porém, ela não é criada pelo personagem aqui. D. O homem mal conseguia entender onde era feita a verificação do óleo. Isso mesmo. Na parte que ele fala sobre o óleo, ele fala que ele jamais conseguiu ver direito onde eles fazem a análise da quantidade de óleo do carro. Então, sim, a alternativa T, na pergunta 1, é o nosso gabarito. E aí, o homem não sabia diferenciar água de óleo no tocante ao automóvel. Isso ele sabe. Ele sabia até que em certas partes do carro utiliza água destilada. No caso, a bateria. 2. Leia a oração abaixo. Secam-se os elementos e esotéricos se torna o segredo que faz o poderio dos seres vivos no comando das máquinas inertes. Assinale a alternativa que não apresenta um sinônimo ao vocábulo destacado na sentença acima. Vocábulo destacado, inerte. Inerte é aquilo, algo parado, algo sem movimento. Prostrada. Prostrada é algo prostrado. As pessoas mais antigas que falam mais, os jovens de hoje em dia não utilizam mais prostrar, prostrado, tá? Indolentes. Indolentes é aquilo que não causa dolo, não causa nada. C. Soporíferas. Soporífero é algo que causa sono, chatice, tédio. Então, ele não faz parte dos sinônimos de inerente. Aqui a letra C, na 2, é o nosso gabarito. Ocioso é aquilo que está sem trabalhar, parado. Estático é aquilo que está sem movimento, igual inerte. Leia a oração abaixo na 3. Aprender a dirigir, só Deus sabe como. Assinale a alternativa que contém um verbo ou uma locução verbal
que se apresenta no mesmo tempo e modo verbal de aprendera. Aprendera, ele está conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo do verbo aprender. Eu ou ele, essas duas pessoas da conjugação, têm o aprendera. Marcela tem estudado muito ultimamente. Gente, vamos lá. Dica. Está com dúvida em relação ao verbo? Procura o advérbio. Tem professor que explica que o advérbio ele modifica o verbo. Eu discordo. Não estou falando que o professor está ensinando de forma errada. Mas, no meu ponto de vista, advérbios eles não modificam verbos. Eles complementam informações, tanto para os verbos quanto para os adjetivos. Certo? Marcela tem estudado muito ultimamente. Então, em tempos atuais, nos dias atuais, ela estuda com frequência, não traz a ideia de pretérito, de passado. B. Após todo o trabalho, descansaria como merecido. Descansaria, pretérito imperfeito. Descansaria. Pretérito imperfeito traz para nós o quê? Aquela ideia de ia, mas não foi. Ou ia, não tenho certeza se aconteceu. Então, descansaria como merecido? Não se sabe se descansou ou não. C. Quando você tiver terminado a série, poderá fazer o alongamento. Aqui, ó, o verbo tiver terminado, não terminou. Cuidado. Poderá fazer, vai fazer futuro. Tinha descoberto uma forma de organizar mais rápido as fichas. Aqui, ó, tinha descoberto, descobrira. Pretérito perfeito ou mais que perfeito, ambos cabem aqui, tá? Descobriu, descobrira. Essa locução verbal aqui coloca a mesma ideia perfeitamente. Ela teria levado um sapato reserva se soubesse que dançaria tanto. Olha a ideia do será que aconteceu? Ela teria levado um sapato se soubesse. Aqui traz para nós o quê? Então ela não sabia. Ela teria levado. Ela não levou. Ok? 4. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada de maneira inadequada ao contexto no qual está inserida. Geralmente, as bancas utilizam palavras parônimas para esse tipo de questão. Atenção aí. Parônimas, às vezes homônimas. Cuidado. O perito apressou irrisoriamente o imóvel. Alternativa aqui A está correta. B. Os bens do traficante preso foram todos arrestados. Correto. C. O presidente augurou sucesso ao seu par americano. Está tudo bem. D. Em qual seção do Ministério ele trabalha? Seção de setor. Perfeita. A visibilidade estava prejudicada devido à cerração na estrada. Cerração aqui é a neblina ou é cerração a ver com serrote? De neblina. Se eu estou falando de neblina, a cerração é com C. Então, a alternativa E da 4 é o nosso gabarito. Está inadequada. 5. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à ocorrência ou não de crase. Olha a crase mais uma vez aparecendo nas provas. Foi ao evento vestida a caráter. Caráter, palavra masculina, nada de crase. B. Chegarei daqui a 10 minutos. Aqui não estamos trabalhando com hora exata. Então, antes de numeral, nada de crase.
C. Levou o animal a uma feira de adoção. Artigos indefinidos, nada de crase antes. Quando chegamos àquele posto novamente, notamos que estávamos perdidos. Chegamos, quem chega a algum lugar. Então, chegamos a aquele posto. Gera crase em aquele, perfeito. Alternativa D aqui na 5 é o gabarito. Passo a passo, lembram que palavras repetidas, nada de crase. Certo? Vamos lá. A 6. A 6 e a 7 dependem de um texto. Dia da gente desexistir é um certo decreto, por isso que ainda hoje o Senhor aqui me vê. De mim entreguei alma no corpo, debruçado para a cela, numa quebreira. Até minhas testas formaram de chumbo. Valentia vale em todas as horas. Repensei coisas de cabeça branca, ou eu variava. Eu via, queria ver, antes de dar a casca. Um pássaro voando sem movimento, o chão fresco remexido pela fossura de uma anta. O cabecear das árvores, o riso do ar e o fogo feito de uma arara. O Senhor sabe o que é o frege de um vento, sem uma moita, um pé de parede para ele se retrasar? Eu ambicionava o suixo manso de um córrego nas lajes, o bom sumiço de um riacho mato a fundo. Eu adverti a memória dos derradeiros pássaros do bambual do boi. Aqueles pássaros faziam arejo, gritavam contra a gente. Cada um azia sua sombra num palmo vivo d'água. O melhor de tudo é a água, meu escaldado. Saio daqui com vida, desertei o de jaguncismo. Vou e me caso com a Tarsília. Eu jurei do proposto de meus todos sofrimentos. Mas mesmo depois, naquela hora, eu não gostava mais de ninguém, só gostava de mim, de mim. No que eu estava no velho inferno, no velho do inferno, dia da gente desistir, é um certo decreto. Por isso que ainda hoje o Senhor aqui me vê. É um texto tirado do Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, também conhecido como Guimarães Rosa, certo? Vamos colocar alguns pontos aqui importantes. Guimarães Rosa, ele é um autor brasileiro muito bom, famoso. Ele tem uma peculiaridade. Ele cria termos em suas obras. Certo? Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Se vamos tratar de trechos de textos do Guimarães Rosa, atenção a vocábulos que podem ter sido inventados pelo autor. 6. Observando o vocabulário de João Guimarães Rosa, assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras destacadas no texto, respectivamente. Vamos voltar lá no texto. Temos em destaque as palavras fossura, azia e jaguncismo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o contexto. Professora João Guimarães Rosa inventou palavra. Como eu vou saber a classe gramatical? Contexto. Um pássaro voando sem movimento, o chão fresco remexido pela fossura de uma anta. Remexido por algo. Guardem isso. Cada um azia sua sombra num palmo vivo d'água. Aqui, esse azia, ele não traz para nós um sentido de ação. Guarda isso. Saio daqui com vida, desertei o de jaguncismo. Vou e me caso com o Tarsília. Esse aqui é o mais complicado.
Vamos voltar lá às alternativas. Temos aqui alternativa A, adjetivo, verbo, substantivo. B, adjetivo, substantivo, substantivo. Já vamos eliminar B porque a gente percebeu que azia, ele traz aqui um sentido de ação. Elimina. C, substantivo, verbo, adjetivo. D, substantivo, substantivo já elimina. Que a gente percebeu lá, azia como ação. E aí também, já eliminamos. Ficamos com a A e com a C. Voltando lá no texto. Não foi a fossura de uma anta que remexeu o chão fresco? O sujeito de uma oração, ele é o que também? Ele é o substantivo. Seja substantivo comum, próprio, primitivo. Então, a alternativa A não encaixa na nossa situação. Gabarito aqui é a letra C. Certo? Jaguncismo, ele entra aqui com a ideia de um adjetivo. Certo? 7. Leia a oração abaixo. Gritavam contra a gente. O trecho em destaque pode ser classificado sintaticamente como quer aqui análise sintática da parte contra a gente. Vamos lá. Gritavam contra a gente. Gritavam contra alguém. Certo? Se você grita, grita a alguém. Se eu preciso da preposição, objeto direto não é, complemento nominal também não é, objeto indireto. Certo? Se o complemento do meu verbo necessita de preposição, objeto indireto. Adjunto adnominal também não, adjunto adverbial também não. 8. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não precisam se assustar. Ele quer uma oração que tenha subordinação substantiva e objetiva direta. Isso significa que o meu predicado tem que ter objeto direto. Guarde isto. Tenho a impressão de estar sempre no mesmo lugar. Tenho a impressão de algo. Tenho preposição. Então não é isso daqui. Não é a alternativa A. O prefeito disse que o prazo para as licitações será prorrogado. O prefeito disse. Ele disse o quê? Que o prazo para as licitações será prorrogado. Olha aqui, ó, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Disse, verbo dizer precisa de objeto direto. Letra B, aqui é o nosso gabarito. C, ninguém sabe quando entra em vigor a nova lei. Olha aqui, ninguém sabe. Sabe de algo ou de alguém. Então não é objetiva direta. Lembre-se de comprar todos os remédios. Olha o D aqui, ó. Lembre-se de algo ou de alguém. Elimina. E estou convicto de que ele retornará o mais brevemente. Estou convicto de algo, de alguém. Então temos objeto indireto aqui. 9. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a grafia correta conforme a reforma ortográfica de 2009. Ele quer saber aqui qual a alternativa. Todas as palavras estão grafadas corretamente. Feiura. Perdeu o acento que tinha, que está correto. Autorretrato. Alto, seguido de uma palavra com R, dobra-se o R, não tem hífen, correto. Micro-ondas, se eu tenho micro e a próxima palavra é com O, coloco hífen. Alternativa A aqui, correta.
Questão 10. Assinale a alternativa cuja palavra destacada deve ser acentuada. Aqui, então, as palavras em destaque não receberam um acento e nós devemos localizar a palavra que tem obrigação de ser acentuada. O evento era gratuito para idosos e credenciados. Gratuito está correto, não vai acento. Voluntários constroem casas aos desabrigados. Constrói também correto. Foi um ato heróico o que ele fez. Depois da reforma ortográfica, heróico não leva acento. Não esqueceu nenhum item da lista? Já faz algumas reformas ortográficas que item também perdeu acento. O bom resultado advém de um longo período de estudo. Na 10, letra E é o nosso gabarito. 11. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. Vamos analisar aqui a regência verbal. Não lembrou de trazer o guarda-chuva. Não lembrou em trazer o guarda-chuva. Era ambicioso e visava ao cargo. Quem visa a algo. Ao cargo. A enfermeira assistiu o paciente durante a coleta de sangue. Se assistir de televisão é assistir a alguma coisa. Agora, assistiu de assistência, de ajuda, assistiu o ou a. Perfeito. Letra C aqui é o nosso gabarito. Preferia a praia à montanha. A nova medida implicava em muitos gastos na empresa? Não, implicava muitos gastos. 12. Leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Aqui tem mal, então mal chegou, saiu. Onde e aonde comprou essa bolsa nova? Discutia-se acerca de uma melhor saída para o caso. Vamos lá, mal. Dica. Troque pelo bem ou pelo bom. Vê o que fica melhor. Se fica bem, melhor, mal com L. Bom, melhor, mal com U. Bem chegou ou bom chegou. Bem chegou, saiu. Então, mal com U, já vou eliminar. Onde e aonde? Onde traz a ideia de lugar fixo. Aonde, movimento. Aonde você vai? Onde fica a igreja? Onde comprou essa bolsa nova? Então, qual o endereço da loja? Certo? Aonde eliminamos. Ficamos com a alternativa A. Discutia-se acerca. Se acerca traz para mim a ideia de sobre, a respeito, é acerca, tudo junto. Gabarito aqui na 12, letra A. A questão de número 13, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância nominal. Agora ele quer concordância nominal. A. É necessário a ingestão de líquidos durante o dia. O que é necessário? A ingestão. Se é a ingestão, é necessária. O bebê nasceu com 2,7 kg. Se eu estou falando gramas de peso, sempre no masculino. Feminino, grama é o matinho. A lista estava anexo à pasta principal. O que estava anexo? A lista. Então, é anexa. Certo? Todos ficaram alertas com a tempestade que estava por vir. Todos ficaram alerta com a tempestade que estava por vir. Segue inclusa a segunda via do boleto. Letra E, perfeita. Com base na norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal. Aqui ele quer saber se o pronome foi colocado no lugar
Certo. Vamos lá. Nos passaram informação incorreta sobre o caminho. Quem já acompanha o canal sabe que não iniciamos frase com pronome oblíquo. Não vi ela hoje era até cacofonia. Palavras com sentido negativo, puxa o pronome para ela. Não a vi depois do incidente. As flores entregues são para mim. Perfeito. D. Enquanto esperava ter na porta, houve um assalto na rua. Enquanto te esperava, conjunções geram próclise. Certo? E estava certo de que negariam-me a folga antes do feriado. Estava certo de que negariam a folga antes do feriado. 15. Leia a oração abaixo. Todos que chegaram atrasados não conseguiram um bom lugar para assistir ao espetáculo. Na sentença acima ocorre um erro de... Olha, um erro clássico que é colocado para o candidato analisar. Quem não conseguiu chegar? Quem não conseguiu um bom lugar? Todos que chegaram atrasados. Então, quem está conjugando o verbo conseguir? Todos que chegaram atrasados. Ah, mas tem um não aqui. Ok? Verbo conseguir, porém, de forma negativa. O que eu não posso fazer nunca nas minhas frases, separar o conjugador do verbo que conjuga. Então, essa vírgula aqui está errada. O erro aqui é de pontuação. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Assim que surgir novidade, você será notificado. Curta se te ajudou de alguma forma. E não esquece de compartilhar se conhece alguém que precisa de um vídeo dessa forma. Bons estudos! Até a próxima e tchau!